Bom dia! Hoje vamos tratar de mais um vídeo sobre potenciação. Contudo, agora estas potências elas serão tratadas apenas em base 10. Você tem um determinado número, pode ser um número decimal ou um número inteiro, e aí você transforma ele para uma potência em base 10. Mas para isso há uma condição. Vamos escrever então essa condição. Digamos o seguinte. Digamos que eu tenha o seguinte número: 64. 64 nós sabemos que é a mesma coisa que 6,4 vezes 10. Concorda com isso? Alguns de vocês podem ficar pensando, mas por que 6,4 vezes 10? Bom, só uma observação aqui rápida e não quero tomar muito, mas pense um pouquinho. Quanto que é 10 dividido por 10? 10 dividido por 10, todo mundo sabe que é 1. Muito bem. Quanto que é 100 dividido por 100? 100 dividido por 100, todos sabem que é 1. Da mesma forma, 1000 dividido por 1000 é 1. E assim sucessivamente, né? Percebam que eu estou aumentando para cada uma dessas divisões a quantidade de zeros nos termos da fração, no numerador e no denominador. Então, para chegar a 6,4 vezes 10, você pode tomar esse caminho aqui. Ao mesmo tempo que você... Não digo ao mesmo tempo, mas no fundo é. Você resolve fazer a seguinte divisão: 64 dividido por 10. Mas ao mesmo tempo, agora que vem o detalhe do mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que você divide por 10, para manter o resultado igual a 1, como assim o resultado igual a 1? Veja o seguinte: você tem um 10 aqui e você colocou uma divisão por 10 aqui embaixo. Seria o 10 que multiplica ao mesmo tempo que divide. 10 que multiplica e 10 que divide. Multiplica quem? O número que está em questão, que é o 64. Ora, fazendo isso, você vai ter o seguinte: a divisão de 64 por 10 dá 6,4. Essa divisão aqui, esta divisão. E você escreve o resultado dessa divisão, que será um número com vírgula, e multiplicado por 10. Essa é uma alternativa. É uma alternativa a ser feita, a ser pensada, né? 6,4 vezes 10, muito bem. Acontece que 10, apenas 10, é uma potência. 6,4 vezes 10 elevado a que expoente? A expoente 1. Esta forma aqui em que nós chegamos é a nossa notação científica. Eu ainda não coloquei a condição ainda. É a nossa notação científica. Notação que é utilizada dentro da área da matemática, dentro da área da física, dentro da área da química, das ciências em geral, né? E qual é a condição? A condição é a seguinte: a condição para se ter uma notação científica. A condição é que o número que multiplica a potência de base 10, ou seja, este número aqui, que está multiplicando, veja, ele está multiplicando a potência de base 10, ele deve ser um número que está entre 1 ou igual a 1 e menor que o próprio 10. Então é um número real. Quando eu digo número real, é um número qualquer, tá? Um número qualquer. É que esse vídeo aqui é dedicado a alunos de ensino fundamental. Então, um número real. É um número. Pensou no número,
você pode enquadrá-lo como este número aqui, ó, o A, como representante dos números reais, este número A, né? Maior do que 1 ou igual a 1. E menor que 10. Tem que ser menor, não pode ser igual. E uma potência de base 10. Ah não, vou pegar essa cor aqui. E uma potência aqui, ó. Potência de base 10. Certo? O expoente pode ser qualquer expoente aqui. Mas vamos fazer uma outra análise aqui, junto aqui conosco aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Tá, então partimos do 64, fizemos um malabarismo aqui, aritmético aqui, né? Com a intenção de introduzir essas coisinhas aqui, essa divisão aqui, tá? Essas divisões. Mas qual a intenção? Veja bem, eu não quero um número entre 1 e 10, ó, entre 1 e 10, quando muito, às vezes igual a 1, sim. Então como é que eu faço para transformar o 64 em um valor? 64 em um valor entre 1 e 10. Mas na medida que você transforma o 64 em 1 e 10, você tem que compensar essa transformação. Compensar como? Multiplicando por uma potência de 10. Então, veja, pensemos o seguinte, que 64 é a mesma coisa que 64,0, concordam? É a mesma coisa. Então, se eu quero colocar a vírgula aqui, ó, entre o 6 e 4, que aí torna-se um número entre 1 e 10, certo? Eu tenho que deslocar esta casa, aliás, essa vírgula, para cá. Quantas casas? Uma. O número de casas que eu desloco para colocar entre 6 e 4 é exatamente o expoente. É exatamente o número de zeros que vai ter a minha multiplicação. Então vamos analisar novamente. Então aqui, ó, colocando então a vírgula entre 6 e 4, desloquei uma casa, significa que eu vou multiplicar por 10, porque tem um zero. E então fica 6,4 vezes 10 elevado a 1. Porque acabei de dizer que 10 é igual a 10 elevado a 1. Então nós temos uma situação de notação científica aqui, ó. Isso aqui é uma notação científica. Repito, o valor que multiplica. Eu não escrevi isso ainda. O valor aqui, ó. Vamos botar aqui. É um valor que multiplica uma potência de 10. Este A é esta situação, essa condição aqui, ó. Este A é um valor entre 1 e 10, quando necessário igual a 1, mas menor do que 10. Aqui está a potência de 10 e aqui está o expoente n qualquer, um expoente inteiro, certo? Ele pode ser negativo também, certo? Pode ser 0 ou pode ser positivo. Vamos refazer aqui mais umas contas. Vamos fazer mais umas continhas aqui. Vou botar, ao invés de 64, coloquemos exemplo B, não botei lá, não enumerei, né? Vamos colocar 640. 640, quero transformar isso em que formato? Nesse formato aqui, ó. Um número que multiplica uma potência de 10. E este número entre 1 e 10. E quando muito, igual a 1. Igual a 1 quando for necessário, quando for preciso. Certo? Bem. Então, eu quero transformar para essa situação. Para colocar o 640 entre 1 e 10, eu imagino que há uma vírgula aqui à direita do último algarismo e eu devo deslocar duas casas. Então vamos deslocar aqui, ó,
uma casa, duas casas. Então eu vou colocar a minha vírgula aqui, certo? Colocando a vírgula ali, eu vou... Vamos zerar aqui algumas coisas. Fechou. Colocando a vírgula aqui, eu tenho que compensar essa transformação, certo? Então vamos lá. Então vai ser o seguinte: 6,40 vezes, para compensar essa transformação aqui, eu tenho que multiplicar por que valor? Andei duas casas, significa que é 2 zeros, 1 e 2. Ora, 100 não é uma potência. 100 ele é, na verdade, o resultado de uma potência de 10. Mas vamos melhorar isso, né? Vamos transformar para de fato em uma potência de 10. 6,40 vezes... O que é 100? É 10 ao quadrado. Perceberam? Transformei exatamente nesta situação. Então, o 640 é igual a 6,4 vezes 10 elevado ao quadrado. Pensando daquela forma que eu iniciei, podemos fazer assim, ó, 640, ao mesmo tempo que você... 640 é um número que é um número que está na casa das centenas, né? Então você vai dividir por 100. Ao mesmo tempo que você divide por 100, você tem que multiplicar por 100 para poder compensar. Ora, 640 dividido por 100 é quanto? É 6,4. Ou 6,40. Vezes, sobrou quem? Você realizou essa divisão, que resulta nesse resultado, mas sobrou uma multiplicação por 100, que nós já escrevemos aqui em cima. Percebem isso? Muito bem. Então isso vai ser igual a 640 vezes 10 ao quadrado. Façamos mais um caso. Agora me permita pensar em... vamos pensar aqui no seguinte: a distância da Terra ao Sol, distância média, né? Na distância média da Terra ao Sol é dada em milhões de quilômetros. É aproximadamente... existe uma unidade astronômica, uma unidade de medida astronômica que se chama unidade astronômica, que se chama UA. Eu não tenho lembrança e eu não sei se esse valor que eu vou tratar aqui é uma unidade astronômica, né? Se esta unidade astronômica é realmente esse valor que eu vou propor aqui para vocês. Mas consideremos que sim. Tá bom? Então é 149 milhões e 600 mil quilômetros. Olha que loucura. 149 milhões e 600 mil quilômetros. Só para vocês terem uma ideia dessa distância, né? Se nós... mais ou menos isso. Se nós decidíssemos fazer uma viagem daqui ao Sol em um avião, e esse avião com uma velocidade constante, sempre a mesma, desde o momento que parte até o momento que chega no Sol, de 1000 km por hora, nós levaríamos um tempo de 21 anos para chegar até o Sol. Para você ver que é longe. 21 anos. Mais ou menos isso. Se eu não me engano, eu já fiz essa continha, então é mais ou menos isso daí. Você pode fazer isso tranquilo também. Aí, nós ficamos a pensar, né? Poxa, se uma viagem daqui até a Europa, que é longe, leva 8, 10 horas, num avião de carreira, que dá mais ou menos quase 1000 km por hora, imagina, e é longe, imagina daqui até o Sol. É muito longe.
Aí você pensa, bom, até aqui é até o Sol, né? Aí tem os limites do sistema solar, tem a estrela mais próxima, né? Tem tudo isso aí. Isso aí dá anos e anos. Então tá, voltando aqui, né, só para lembrar que essas coisas de astronomia é uma coisa que eu gosto bastante. Bom, 149 milhões e 600 mil equivale a quanto? Vamos considerar o seguinte, vamos considerar que a vírgula está à direita do último algarismo. Então, se a vírgula está à direita do último algarismo, eu quero transformar para um número aqui, ó, um número A que multiplica uma potência de base 10, certo? Vou escrever aqui. Então, vou deslocar essa vírgula até obter 14,9. Se eu puser aqui, vai dar 14,9. 14,9 está entre 1 e 10? Não, não está. Então, vou pôr aqui, ó, entre 1 e 4. Deslocar até aqui, ó. Vamos contar o número de deslocamentos. Então, que tem 1 deslocamento, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para colocar aqui são 8. Então, vamos lá. Vamos escrever isso. 1,496. Não precisa botar os zeros, os demais zeros. Tá? Multiplicado por quem? Se eu desloquei 8 casas à esquerda, significa que eu estou multiplicando por um número equivalente a 8. Vamos escrever aqui, ó, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos analisar que número é este. Aqui é a casa das centenas, casa dos milhares e a casa dos milhões. 100 milhões. Então, nós estamos multiplicando por 1,496 vezes 10 elevado a 8. Ou seja, 100 milhões. Aqui, ó. Então, 149 milhões e 600 mil equivale a 1,496 vezes 10 elevado a 8. Esta aqui é a nossa notação científica. Então, isso aqui é a nossa notação científica. Correto? Vamos agora tratar de notações científicas que os valores são entre 1 e 0. Digamos que eu tenho o seguinte valor: 0,025. Ora, este número aqui ele não está situado entre 1 e 10. Vocês concordam? Por quê? Porque já se a parte inteira aqui, ó, deste número aqui, e aqui a parte decimal, a parte inteira já é menor do que 1, ele não está dentro da condição de A ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Não está nessa condição. Então você vai ter que transformar isso. Vai colocar nesta condição aqui de estar entre 1 e 10. Então vamos colocar. Como? Deslocando agora a vírgula para a direita. Porque se você deslocar para a direita, você consegue fazer isso. Desloca o quê? Uma casa? Não. Desloca duas. Aí você põe aqui, ó. Então será 2,5 vezes 10. Vezes 10 não, né? Na verdade assim, ó. Vezes 0,01. Ok? Aí você se pergunta, mas por que por 0,01? Bom, você deslocou duas casas, então você coloca duas casas à direita da vírgula. É claro que a última casa aqui agora nessa situação não vai ser 0, vai ter que ser 1. Mas este número aqui, ó, ele é o que? Este número representa
representa 1 dividido por 100. Isso aqui representa 1 centésimo. Ó. Isso aqui é 1 centésimo. Ora, 1 centésimo significa 1 sobre 100. 100 aqui, ó, 100. 100 partes de 1, né? E você lembra que, por uma das definições de potência, é que se você tem uma fração, você pode transformar essa fração em uma potência. E vice-versa. Então aqui seria equivalente a 1 sobre 10 ao quadrado. Ora, o que é 100? 100 é 10 ao quadrado. E o que é 1 sobre 10 ao quadrado? É 10 elevado a menos 2. Expoente negativo. Já tratamos disso. O expoente negativo você transforma aqui em fração, né? E que depois transforma em uma fração cuja potência é o denominador, né? Cujo denominador é uma potência, falando, e aqui, tá? Então isso aqui é reverso. Você pode tanto vir daqui para lá como de lá para cá. Daqui para lá, de lá para cá. Ok? Aí então você vai colocar que 1 sobre 100, que é 0,1, é a mesma coisa que 10 a menos 2. Então seria 2,5 vezes 10 a menos 2. Mas vamos melhorar isso então. Quantas casas você deslocou para a direita? 2 casas. Quando você tem um número menor do que 1, como essa situação, e você precisa transformar para uma potência, uma notação científica, então a tua potência ela vai ter expoente negativo. Então você coloca um número negativo e conta o número de casas. O número de casas é igual àquele número lá, o 2. Vou fazer mais um, então vai ficar mais claro, né? E 0,000376. Ora, isso aqui é equivalente a quanto? Aqui número em notação científica. Bom, analise bem. Você quer transformar esse número aqui em uma potência de 10, né? Cujo número que multiplica aquela potência de 10 tem que estar entre 1 e 10. Então, para tal, nós vamos deslocar a casa aqui, ó, deslocar a vírgula. Uma vez, 2, 3, e aqui, ó, ela entra aqui. Se ela entra ali, então o número vai ser 3,76 vezes... Quantas casas... Ó, vai ser vezes 10. Isso é certo, porque tem que ser uma potência de base 10. Como é um número menor do que 1, vai ser negativo. Quantas casas ele deslocou para a direita? Vamos lá, vamos botar 1, 2, 3, 4. Então vai ser igual a 10 na menos 4. E finalizamos. Está transformado em potência, em notação científica. Tranquilo? É isto. É basicamente essas. É basicamente isso. Certo? Eu acho que já está de bom tamanho, né? Fiz vários detalhes. O canal é esse. O canal significa matemática em minúcias, né? Que é em detalhes. Que parto do princípio de que matemática ela tem que ser entendida até nos seus detalhes, para que você não fique com dúvidas. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos aí. Curta o canal, participem aí e bye.